Bom dia, ou boa tarde, boa noite, para seja lá o horário que você esteja escutando isso. Hoje nesse podcast a gente vai falar sobre um dos livros da Maria Teresa Toribio, de Brits Lemos, que é uma professora graduada em História, ela é especialista em História da América. E uma das obras que a gente vai falar hoje vai ser Corpo Calado, que foi publicado em 2001, que as nossas integrantes aqui a gente vai comentar, criticar algumas coisas para ajudar você a entender melhor. Meu nome é Camila. Eu sou a Ana Laura. Eu sou a Vitória. Eu sou a Amanda. E a gente vai desenvolver, traçar todo o pensamento que a Toribio fez com esse livro. Bom, o livro em si, Corpo Calado, ele vai abordar a forma como os povos mexicas, né, conhecido como os povos astecas, e os espanhóis, eles lutam pela posse dos lugares sagrados, ou seja, qual é a forma de guerra, qual é a forma de se conquistar um lugar sagrado do inimigo. A Maria Teresa Toribio, ela vai fazer um recorte temporal, principalmente abordando o século XVI, e ela vai fazer um jogo de comparações. Então, ao mesmo tempo que ela vai apresentar a concepção de mundo dos mexicas, dos astecas, ela também vai abordar a visão de mundo dos espanhóis. É muito interessante porque a autora ela sempre tenta quebrar essa visão europeizada. Ela utiliza diversos documentos, tanto documentos espanhóis de Sevilha, Madrid, que são crônicas, e os códices indígenas. É até interessante porque ela usa um cronista indígena chamado Hernando Tezosomo, que ele vai abordar essa questão antes da conquista dos astecas até o domínio espanhol. A Toribio, ela vai comentar também que a guerra e a religião em si, elas são duas coisas que andam juntas. Ou seja, elas são um motor social, tanto para os espanhóis quanto para os astecas. Só que ela vai enfatizar diferenças entre essa concepção de guerra e essa concepção de religião. Por quê? Enquanto os astecas, eles vão lá e dominam outro povo, eles não fazem uma submissão por completo, eles não vão lá e dominam e fazem com que o outro povo se baixe totalmente aos seus aspectos culturais. Ele preserva algumas coisas da cultura do povo conquistado, porque ele sabe que se ele quer que aquele povo continue produzindo, ele tem que deixar pelo menos nos moldes em que eles já estavam habituados a produzir. Agora, os espanhóis não. Os espanhóis, eles já chegam aqui na América, nesse território, e já colocam uma submissão completa. Ou seja, você vai seguir todos os preceitos da cultura europeia. Ele não preserva alguns conceitos da cultura indígena em si. Ela vai abordar também que os espanhóis, os europeus em si, eles chegam ao continente americano ainda com aquela mentalidade de reconquista, de cruzados, porque tudo aquilo que é diferente à cultura europeia, tudo aquilo que vai contra a concepção cristã, ela é um inimigo, ela deve ser combatida. Então, esse ideal de reconquista em si, a luta contra os infiéis, ela é uma mentalidade muito presente nos colonizadores espanhóis. A Toribio ela também vai comentar muito essa questão da dessacralização do espaço sagrado indígena, asteca, para nova sacralização. Então, ou seja, o que acontece aí na colonização da América é a substituição de uma superstição por outra, ou seja, você tira a religião asteca indígena e coloca a religião cristã. E a única forma que essa religião indígena vai sobreviver vai ser a partir do sincretismo. Não só essa questão da dessacralização, sincretismo que a Toribio ela vai tratar. Ela também vai dizer que
muitas questões vão ressuscitar com a colonização, com a imposição dos valores cristãos sobre os indígenas, porque os juristas, os clérigos, eles vão começar a se perguntar o que é verdadeiro, então, qual é a religião verdadeira? Será que a gente não tem novas releituras de Deus em si? Você volta a questões universais. Bom, então nesse sentido, a autora ela vai trabalhar com a mentalidade espanhola no século XVI, primeiramente, que vai ser marcada pela ideia de orbes cristianos, né, que é aquela fidelidade à doutrina de Jesus Cristo, aos seus representantes, tanto do poder leigo quanto do poder laico, então o imperador, o rei e o próprio papa, né, e também marcado pela noção de universalismo cristão, ou seja, que todo mundo deveria se converter à religião de Cristo, respeitar a vontade de Cristo, então estava muito presente no contexto espanhol desse momento. Essa ideia de unidade, de totalidade cristãs. E também a ideia de que tudo que é diferente disso, tudo que foge a essa noção, é visto como um corpo estranho. Então, nessa mentalidade espanhola do século XVI, vão haver várias discussões que vão trazer justamente esses corpos estranhos, que nesse momento, no contexto espanhol, eram os mouros principalmente, né, os principais pagãos que estavam presentes nessas discussões. Então, nesse sentido, ela vai trazer figuras como o padre Egídio Romano, o jurista Miguel Usurrum, e as ideias mais presentes também, como se lidar com esses pagãos, a ideia de que os estados pagãos deveriam realmente ceder e se submeter à Igreja Católica, mas também haviam ideias de que a submissão desses povos deveria ser feita apenas se houvesse uma violência contra os cristãos. Então havia essa diferença das ideias também. Então, além de trazer a mentalidade do século XVI na Espanha, ela vai trazer como essa mentalidade ela vai se transformar a partir do momento em que os espanhóis eles vão alcançar o território americano, vão entrar em contato com culturas que não estavam nem descritas nas escrituras, né, da Bíblia. Então, vai ser algo muito diferente. Então, ela traz a ideia de que essas discussões que antes estavam ligadas aos mouros e aos pagãos do território espanhol, elas vão ser retomadas, né? E todas as suas ideias universalistas e intolerantes vão ser retomadas de uma maneira muito mais forte diante desse novo mundo que se abriu, certo? Então, ela vai trazer algumas ideias e também algumas figuras importantes que vão trazer argumentos que vão justificar essa conquista, por exemplo, como a conquista ligada ao combate à idolatria desses povos indígenas, do castigo por eles serem infiéis, ou também da ideia de demonização do novo mundo, como se tivesse um demônio realmente na América que devia ser combatido. Mas também haviam doutrinas teológicas que vão trabalhar a ideia de tolerância, de liberdade religiosa, que eram conceitos muito próximos nesse momento. Então, há esse contraste muito presente, porque as discussões elas estão muito afloradas nesse momento, é algo muito diferente que precisa ser discutido. E depois, a autora ela vai trabalhar justamente com como essas duas sociedades religiosas que se mostram, assim, no primeiro momento, tão diferentes no século XVI, compartilham essa noção de necessidade do sagrado, de um estado religioso como o estado da normalidade das coisas. Então, sim, ela vai apresentar que há aproximações tanto da religião quanto na religiosidade, nas práticas religiosas entre espanhóis e entre os povos mexicas, que eram os nativos. E um dos principais aspectos que ela vai trabalhar é a construção dos espaços sagrados, que eles são espaços, são locais que vão se estabelecer a partir dos sinais e de experiências religiosas, né, e da manifestação do sagrado. E essa manifestação do sagrado nesses locais, ela vai sacralizar e vai diferenciar eles do entorno, que é profano. Então, o entorno é a cidade, os edifícios, a comunidade é profana diante da sacralização desse local. E é um local que ele vai se trabalhar como intermediário, como uma passagem. E ele vai permitir a comunicação entre os deuses e os homens, os deuses ou o Deus e os homens. E essa invocação divina, nesse local, ela se faz constantemente necessária por meio de símbolos, de ritos e de imagens. Então, essa ideia de construção dos espaços sagrados, para a autora, está presente em ambas as religiosidades, tanto a cristã, católica, dos espanhóis, quanto dos mexicas. Por exemplo, as igrejas, elas são um local sagrado, são um espaço sagrado. Elas se diferenciam das cidades que são um entorno profano. Nelas a gente tem o ritual das missas, as imagens dos santos, assim como os templos mexicas para os deuses, deus do sol,
o deus da chuva, que também vão estar ali repleto de imagens para poder estabelecer essa comunicação com os deuses. Os sacrifícios humanos também vão ser muito presentes na cultura asteca, em homenagem e agradecimento a esses deuses. E ambos esses espaços, tanto os templos quanto as igrejas, vão se diferenciar, assim, do resto da aglomeração. Então, além da construção dos espaços sagrados, ela trabalha outras aproximações entre a religião de ambas essas culturas, né? Ela fala das cosmogonias, que vão ser muito próximas também, que vão tratar da criação do mundo a partir de mitos. Também vai tratar da diferença do sagrado e do profano, que também está presente em ambas, da ritualização, de uma noção de montanha cósmica, que vão ser aspectos fundamentais para a compreensão desse processo de sincretismo religioso que vai ser melhor discutido no decorrer da obra. Nesse sentido, o sincretismo, ele incorporou então as crenças, né, da sociedade mexica e da espanhola, mas ao mesmo tempo foi também um dos fatores da resistência, porque contribuiu para que ainda houvesse a permanência dessas concepções mentais guardadas na memória dos nativos. Então, a autora vai colocar que, devido à incompreensão entre os dois povos, ela vai pontuar que os espanhóis não reconhecem os nativos como iguais, de modo que vai se dar esse desinteresse pela cultura nativa. A conversão vai se tornar, então, o principal instrumento de dominação, levando ao uso da violência militar para as populações que resistiam e reagiam agressivamente. A coroa espanhola, ciente do que se passa na colônia, começa a se preocupar com o descumprimento das leis e com a situação dos nativos, agora súditos espanhóis, que estavam à mercê do fanatismo e da ambição dos conquistadores. A coroa vai pedir mais flexibilidade com os nativos aos colonos, permitindo que eles fizessem suas festas, as festas, no caso, com exceção das consideradas idólatras. E a coroa também vai proibir a invasão das terras indígenas. Ela ainda vai exigir a presença de religiosos em todas as expedições que partissem para o Novo Mundo, para além da missão evangelizadora, evitar os abusos dos colonos sobre os nativos. Como um exemplo de delimitação do espaço sagrado cristão e consequente desacralização do espaço sagrado mexica, mais especificamente o asteca, pode-se pontuar a construção de um altar para a imagem de Nossa Senhora no Palácio de Nezahualcóyotl, construção essa feita por soldados e religiosos espanhóis e que provavelmente só foi tolerada pelo imperador como forma de evitar um confronto violento com os colonizadores. Esse foi o primeiro impacto do sagrado cristão na imposição do Orbis Christanus. A principal dificuldade para a evangelização vai ser a comunicação. Os religiosos vão ter que aprender, além do mexicano, as línguas menos difundidas. Os franciscanos vão começar a primeira parte da evangelização se reunindo com os chefes mexicas e os sacerdotes em Tenochtitlán para explicar os fundamentos da doutrina cristã. Os nativos vão começar a usar o batismo como uma forma de se proteger dos maus tratos espanhóis, além de aceitar rapidamente o catolicismo para que ficassem livres dos missionários e continuassem seus cultos. Os religiosos vão tomar ciência desse último fato e eles vão começar a destruir os templos mexicas. Eles vão ver importância na destruição dos templos mexicas para acabar com a idolatria que eles encontraram entre os nativos. Então, o interessante é que, através do conhecimento do outro, através de você saber mais sobre o outro, você tem um poder muito maior de dominação. E, nesse sentido, os espanhóis vão usar dessa ferramenta de conhecer a cultura nativa, conhecer a cultura mexica e fazer com que eles submetam a cultura dos espanhóis, se afirmando, então, até como superiores e tal. E, nesse sentido, as escolas foram fundamentais, porque foi através das escolas que houve esse processo de ressacralização no México, que foi possível ter ali o ensino e, ao mesmo tempo, a evangelização desses índios. Então, esse espaço das escolas, né, que foram os franciscanos, os primeiros fundadores, foi um espaço fundamental para sacralizar esse espaço, de colocar ali a religião cristã e tentar combater, então, o que é considerado paganismo, o que é considerado prática diabólica, o que é considerado ali de idolatria dos nativos. Só que, ao mesmo tempo, já retomando ao que a obra traz, né, o Corpo Calado, essa geração dos mexicas, eles ainda traziam consigo a sua cultura, né, apesar da dominação, porque eles mantinham através da memória, mantinham através dos relatos dos seus ancestrais. Então, mesmo que uma geração de mexicas, né, de nativos, não teve contato com a sua religião de uma forma mais manifestada, né,
eles ainda guardavam no seu pensamento através dos relatos. Então, era uma forma de resistência. Era uma forma de resistência quanto à submissão, né, que havia. Então, o significado de corpo calado é da resistência, é da questão, houve uma absorção, né, do cristianismo, mas de uma forma diferente, porque eles viam, então, nessas manifestações cristãs, uma parte também da sua cultura. Então, eles tentavam, por exemplo, eles escondiam seus ídolos atrás dos altares, embaixo de roupas, enterravam. Então, os seus ritos foram associados às crenças religiosas dos espanhóis. O corpo calado permitiu que os espanhóis não percebessem essa situação. E uma crítica, né, que a gente pode fazer à autora é que ela menciona, né, que houve processos de inquisição, sendo que, na verdade, não houve essa questão. O que houve foi um processo de extirpação dos índios idólatras. Então, a derrubada dos templos, a queima dos ídolos, a construção de igrejas nesses locais sagrados, que, embora combatida essas crenças indígenas, elas não foram, de fato, destruídas. Elas elas ainda estavam preservadas pela memória. Bom, galera, chegando na reta final da nossa apresentação, a gente vai expor algumas críticas aqui. Meninas, vocês têm algo a dizer? Então, eu acho que um fator que é meio questionável, né, que é algo de problematização, é quando ela fala de um nacionalismo. É um negócio muito ser, assim, questionável a ponto, talvez, de ser anacrônico. Porque até que ponto era um nacionalismo, de fato, o sentimento nacionalismo, que a gente tem muito falar de nacionalismo no século XVI. Sendo que a gente tem um nacionalismo muito forte lá pelo século XIX, né? Então é algo que a gente pode questionar ali na hora da representação, assim como também já foi citada a questão da Inquisição, né? Que é mais um caso de extirpação. Outra coisa também, uma crítica, é que no desenvolver da apresentação, a autora ela cita muitos cronistas, especificamente espanhóis, e outros autores que também falaram sobre esse tema. E muitas vezes isso pode confundir a nossa cabeça, porque a gente não sabe a fala de quem é, que ela cita muitos nomes. Inclusive, ela podia trazer, talvez, né, ela traz, na verdade, né, os códices mexicas, mas talvez trabalhar de uma forma mais direta, dar exemplos, trechos, seria muito, muito legal. Mas, no geral, a obra é muito, muito boa, trata de aspectos muito produtivos e o grupo gostou bastante do que leu.